de volta aqui pra gente comentar a grande conquista. E, gente, hoje foi um dia praticamente improdutivo por lá. Sério mesmo, aconteceu lá muitas coisas interessantes na mansão. E eu até confesso pra vocês, eu tive algumas coisas importantes pra fazer aqui em casa, então, tipo, eu não liguei lá no Play Plus o dia todo. Mas as poucas coisas que eu pude ver lá no R7 não foram lá tão importantes assim, eu vou ser sincero pra vocês. Eu achei bem fraco hoje de conteúdo mesmo, não teve lá grandes coisas. Eu acho que o mais importante que teve ali foi justamente o Guipa conversando com o Haddad, conversando com o Fernando, Lisiane, o Breno e tal, e ele dizendo ali sobre o consenso com a dona Geni. Ele meio que deixou bastante claro que as coisas vão ser ou do jeito que ele quer para ter o consenso, ou então não vai ter consenso e vão os dois direto para a zona de risco. E aí a Lisiane e o Breno meio que deram uma puxada de saco dele para ver se vão conseguir de uma certa forma colocar ele de uma forma ali imune, de tentar fazer com que as pessoas votem na dona Geni. Nesse caso, a dona Geni teria mais votos para ir para a zona de risco, então ele estaria imune. E a partir daí, ela teria a possibilidade de ser eliminada. Pelo que eles acreditam, né? Mas enfim, não dá pra gente confiar 100% nisso. E aí o Guipa também falou que o consenso só vai existir se for algo interessante para ele. Porque se não for interessante para ele, não vai ter consenso. Aí também ele falou que se a dona Geni começar a encher muito o saco com relação às pessoas ali, de quem ele quer indicar, ele também vai bater o pé, porque já tá muito chato essa proteção que ela quer fazer em todo mundo dentro da casa. Porque ele deseja indicar uma outra pessoa. Na verdade, ele até deixou bem claro isso ali numa conversa que ele teve, se eu não me engano, com o Haddad. Eu acho que foi com o Haddad, com o Breno, Lisiane, eu acho que foi uma coisa assim. E aí, nessa conversa, ele disse: eu quero indicar a Tati. Eu quero que a Tati vá para a zona de risco. E ele disse que se a dona Geni começasse a encrencar e não entrasse em consenso, iam os dois para lá. Mas o Haddad tentou e garantiu que eles iam conseguir colocar a dona Geni ali. Tecnicamente, o Guipa teria mais votos para escapar mesmo da zona de risco, né? Se a gente fizer essa conta aí, basicamente ele teria mesmo mais votos. Porque aí ele poderia ter os votos do Haddad, o voto da Lisiane, ele teria o voto do Fernando, ele teria o voto do Breno, ele teria ali o voto, eu acho que do Fernando mais ou menos, então ele teria 5 votos ali. A casa ali tá meio que dividida, então teria 5-5 ali, daria um empate. E a partir daí, desses 5-5, seria na sorte. Mas enfim, vamos lá comentar com vocês como é que isso vai acontecer. No vídeo anterior, eu terminei justamente comentando para vocês esse momento aí em que o próprio Guipa disse que só teria consenso se a dona Geni falasse ou fizesse algo que fosse interessante para ele. Ele estava nessa conversa aí com o Breno, a Lisiane, o Fernando e o Haddad. Nessa conversa aí ele já deixou bastante claro que sim, ele se sente ameaçado com a próxima zona de risco. Ele sabe que a dona Geni puxou ele com a consciência de que ele poderia ter mais votos para ir para a zona de risco. Então ele sabe que as chances dele de ir para a zona de risco são bem maiores do que as chances dela. Então, como ele se sente ameaçado, ele disse que não teria nada a perder. Então, ele poderia sim abrir mão ali de algumas regalias e não entrar em consenso com ela, de indo direto para a zona de risco. E aí o Fernando disse ali no meio dessa conversa umas coisas interessantes. Ele disse ali que quando ele foi dono junto com a dona Geni,
E ele chamou, quando ela chamou ele, o Guipa, para ser o segundo dono, ela só não escolheu ele para ser o segundo dono junto com ela porque ela ficou com medo de perder o dinheiro. E na verdade, não seriam só 10 mil reais que ela perderia 20 mil reais, pelo que o Fernando falou. Porque ela foi dona 2 vezes, então ela perderia os 10 mil reais. Porque ela venceu a prova 2 vezes. E ele falou, eu não entraria em consenso com ela dessa vez se ela me chamasse. Foi por essa razão que ela não me chamou para ser dono com ela. E aí o Guipa já falou, já sabendo disso, ele revelou que ele só vai entrar em consenso com a dona Geni caso a dona Geni faça aquilo que for interessante para ele. Porque se não for interessante para ele, ele já deixou bastante claro, não vai ter consenso, vamos nós dois para a zona de risco, uma vez que eu também já estou ameaçado de ir para a zona de risco e uma vez que eu posso ser eliminado, então eu vou para a zona de risco com ela. Ele já deixou bastante claro que pode sim não entrar em consenso. Agora, fazendo as contas aqui, o Guipa teria sim mais chances de escapar da zona de risco, dependendo aí de como é que tá a situação do voto. Porque assim, tecnicamente, né, ou melhor, teoricamente, ele teria os votos para se salvar do Haddad, da Lisiane, do Breno, do Fernando e vamos contar aqui, ó. Haddad, Lisiane, Breno, Fernando. E aí a gente precisaria de mais um votinho aqui para ter ele ali, no mínimo, empatado. Eu acho que ele conseguiria esse votinho aí que a Lisiane está prometendo conseguir. Ela está tentando conseguir aí um votinho do Céu, tentando conseguir aí um votinho do Rideu, para tentar ali salvar o Guipa da zona de risco. Enfim, eu não sei se ela vai conseguir. Teoricamente ela conseguiria, mas não sei se ela conseguiria. O Felipe poderia dar um voto nele, mas eu acho meio difícil, porque quando ele foi dono, né, a gente já sabe que a casa toda foi nele e o Felipe basicamente não teve quase votos naquela outra zona de risco. Então a gente já sabe que o Guipa tem muito mais chances de ir para a zona de risco. Mas enfim, eu acho que se o Breno, junto com a Lisiane ali, se juntarem e forem conversar ali, eles conseguem, de uma certa forma, evitar com que o Guipa vá para a zona de risco. Pelo menos essa foi digamos, a negociação que eles fizeram ali com o Guipa. A gente vai tentar conseguir ali mais 1 ou 2 votos a seu favor e em troca você não vai mandar a gente para a zona de risco. E aí, de fato, o Guipa disse que ele não queria mandar o Breno ou o Haddad para a zona de risco. Ele confirmou isso hoje à noite, inclusive. E aí depois teve um outro momento ali que o Rideu estava conversando com o Breno ali. E aí eles estavam contando sobre o Rambo, falando sobre a vida profissional do Rambo, que o Rambo já teve vários trabalhos frustrantes na vida, que o Rambo teve várias ideias, que o Rambo já teve vários trabalhos, que o Rambo já trabalhou na Rádio Jovem Pan, e aí que o Rambo teve algumas ideias que foram roubadas dele, depois ele foi dispensado da rádio, e pessoas que usaram as ideias dele estão ganhando dinheiro com base nas ideias dele e tal. E aí o Breno disse que o Rambo é um cara frustrado e revelou que se enxerga nele, que por isso ele não consegue ter raiva do Rambo e tal. E ele também disse que ele tem muitas frustrações profissionais, mas não tem tantas frustrações profissionais quanto o Rambo tem. E aí ele mesmo falou que o Rambo, por mais frustrações profissionais que tenha, não faz nada sobre isso, fica muito na dele e tal. Eu só vou dizer uma coisa assim para vocês com relação ao Rambo. Eu não conheço o trabalho anterior do Rambo, não conheço de fato a vida pregressa dele. Só descobri quem é Rambo, o Will Rambo, depois que ele entrou na Grande Conquista. E obviamente, né, o cara pinta o olho dele de verde ali para chamar a atenção. Então eu não sabia quem era Rambo. E aí quando a gente vai pesquisar, assim, não tem muita informação sobre a vida pregressa dele.
Você olha ali na bio dele, nas redes sociais, não tem ali de onde ele vem, não tem ali aonde ele trabalhou, por onde ele passou. Diz ali que ele é humorista, mas quais são os trabalhos que ele fez de humor? Se ele tem algum especial gravado, se ele gravou alguma coisa com outros humoristas, não tem. Realmente não tem. Então a gente não sabe quem é, assim, o Will. A gente não sabe quem é o Rambo como humorista. A gente não sabe porque ele realmente não tem, ele não tem isso aí pronto pra mostrar pra gente. Então eu realmente não sei quem é o Will. Por isso que eu não posso avaliar o Will além daquilo que ele mostra pra gente na Grande Conquista. Então, assim, pra mim, avaliando dentro do que eu estou vendo do Will, tá? Eu estou deixando bem claro pra vocês que eu estou avaliando o Will Rambo dentro do que eu estou vendo dele na Grande Conquista. Eu acho ele muito hipócrita, porque assim, ele fala de um Rambo, paz e amor, mas ao mesmo tempo ele faz um jogo muito liso, ele escapa da zona de risco. Eu não estou dizendo que o jogo dele é ruim, tá? Ao contrário, é um jogo bastante efetivo, porque para alguém que passou ali praticamente odiado pela vila, odiado pela casa, de uma certa forma, foi sim mal visto por grande parte das pessoas e conseguiu escapar basicamente ileso das zonas de risco, basicamente conseguiu escapar ileso de tudo ali e tá se aproximando da final. E eu acho que se ele não bater numa zona de risco ali e as pessoas mais fortes ali, a torcida mais forte, que hoje eu acho que as duas mais fortes, né, a do Caio e a do Haddad, não eliminarem ele vai pra final, muito fácil. Então, o que eu posso dizer é, o Rambo tá se consolidando ali como um jogador muito forte e muito eficiente em evitar cair numa zona de risco. Ele só caiu nessa zona de risco aí por causa do que aconteceu com a Raquel, porque senão ele não teria caído na zona de risco, ele teria sido eficiente em escapar mais uma vez, porque o cara é bom de prova, o cara consegue, ele realmente é bom de prova. Agora, o jogo que ele faz ali dentro, eu vejo que é um jogo muito hipócrita, porque ele fala muito dos outros, ele fala muito do caráter dos outros, mas ao mesmo tempo ele não enxerga ele mesmo os defeitos dele. Ele não enxerga que ele também faz as mesmas coisas que os outros. Ele não enxerga que ele também é assim. E aí é muito fácil você apontar o dedo dos outros, mas é muito conveniente você ignorar os mesmos defeitos em você. Não existe um ser humano perfeito. Eu, pelo menos, desconheço. Mas, enfim, eu acho que o Rambo, ele tem muito dessa hipocrisia. E aí, mas enfim, se ele tem ou não tem frustrações profissionais, gente, ele deveria, inclusive, ter sido mais aberto em ter falado sobre isso ali, em ter se apresentado ao público mais abertamente sobre isso, e os ADMs dele, ou então a pessoa que está cuidando das redes sociais dele aqui fora, deveria ter disponibilizado mais material sobre a vida profissional dele, sobre se ele é humorista, quais trabalhos ele já tem, quais coisas ele já tem apresentado. Eu juro pra vocês, eu até procurei, mas não encontrei lá muita coisa sobre ele não, tá? Mas enfim, se tiver, vocês deixem aí no comentário que depois eu dou uma olhada, vou verificar. Até onde eu procurei, não achei. Mas aí, enfim, comentaram aí, tanto o Breno quanto o Rideu comentaram aí sobre a vida profissional do Rambo e as frustrações dele. E aí, hoje de manhã, tava lá a Lisiane, tava acordada de manhã cedo. Eles acordaram cedo hoje, né? Porque deu o chamado bem cedo ali. Eles foram acordados para alguma coisa, tá? Eu, de fato, não sei do porquê, porque eu não vi o aviso da produção, tá? Eles não falaram o porquê. Só sei que eles deram ali um aviso da produção, que eles tinham que se levantar ali cedo, mandaram todo mundo se sentar ali no sofá da sala, então realmente não sei o porquê. Mas tava lá a Lisiane, tava lá o Guipa, todo mundo acordado cedo ali. E aí a Lisiane desejou um bom dia pro céu. Até aí nada demais. Só que ela fez isso com a vozinha do Pikachu. Então ela imitou ali o Pikachu. E aí o céu não gostou muito. E aí ela deu risada e ela disse que só tem louco nesta casa. Só tem gente perturbada aqui dentro. Então ela não gostou.
E aí depois disso, teve lá o Hideo chamando a Tati Pink. Tava ele junto com o Caio também, depois que tocou o despertador. E a Tati Pink contando que ela acordou bem cedo de manhã, antes do despertador acordar, mas que ela preferiu ficar deitada na cama, preferiu ficar se remexendo na cama. E aí o Hideo contou que ela é muito inútil, porque ela não fez nada, que ela nem se levantou para fazer café para ninguém. Ela poderia ter se levantado, então, já que ela tinha acordado antes de todo mundo, ela poderia ter se levantado e feito o café, mas ela não fez nada. E aí ela se justificou, dizendo que estava muito cedo e que ela não viu nenhum sentido em acordar antes das outras pessoas, que ela não viu nenhum sentido ali em acordar para fazer as coisas para as outras pessoas. E aí depois ela reclamou que ela não dormiu a noite toda. Então significa que você estava acordada a noite toda, né? Ela disse que não dormiu porque os roncos do Haddad estavam muito altos e que o som estava incomodando ela demais e tal. Foi por isso que ela não conseguiu dormir. Mas vem cá, Tati, se o ronco do Haddad estava realmente muito alto, por que você não foi falar com ele ali e pedir para ele parar de roncar? Sério mesmo, você podia ter feito isso, né? Não tem justificativa para você não pedir lá, porque afinal vocês estão numa casa coletiva, vocês estão dormindo no quarto coletivo. Você podia bater lá e pedir, Haddad, ó, você tá roncando, você pode se arrumar? Ou então, se você não queria acordar ele, você poderia simplesmente pegar o seu edredom e ir dormir na sala, porque aí não tem proibição de dormir na sala. Se fosse no BBB, tudo bem, eu acho que você poderia ter esta solução de bater ali e pedir assim, ó, devagarzinho na pessoa e pedir para a pessoa parar. Agora, na Grande Conquista, na Fazenda, não tem impedimento da pessoa ir dormir na sala. Você poderia ter feito isso. Não fez por quê? Porque era conveniente, né? Você ficar acordada a noite toda. Era conveniente. Porque aí você poderia usar isso como desculpa. Você poderia usar isso aí como algo para você dizer que realmente não tinha mais nada o que fazer ali. E aí o Hideo continuou chamando ela de inútil, né? Porque ela não fez nada. E aí depois a Lisiane contou ali que o Caio achou que ela estava pedindo um abraço dele. E aí ela debochou dele, né? Então ela tava levantando ali para arrumar a camisa dela, para arrumar o pijama dela. E aí ela levantou os braços. Ela até mostrou como ela levantou os braços. Ela levantou assim os braços, uma coisa assim, para levantar a camisa dela. E aí o Caio ele mostra aí. E aí ela disse, ficou parecendo que eu tava pedindo um abraço e você veio. Enquanto na verdade eu tava só pedindo estava só arrumando a camisa. E aí ela até perguntou, você tá carente? E aí ele falou, eu tô carente mesmo. E aí depois ela disse que ele tá se achando demais ali. E, enfim, eu acho que ele também tá se achando um pouco demais, né? Afinal, ele já sobreviveu aí quase 4 meses na Grande Conquista, né? Tem que se achar um pouco demais mesmo, né? Quase 4 meses, né? Esse jogo tá durando bastante. Quase 4 meses. Para vocês verem que hoje não teve quase conteúdo. A gente tem que garimpar conteúdo, tirar um leite de pedra para trazer alguma coisa para vocês. E aí depois, lá na hora do café da manhã, o Haddad e o Céu estavam conversando ali sobre o jogo. E aí começaram a trocar algumas alfinetadas sobre o jogo. O Haddad relembrou que o Céu já disse que era perseguido por ele, mas depois disse que isso era muito contraditório. E aí depois o Céu disse que você fica me apontando e votando em mim 5 semanas, uma semana atrás da outra e tal. E aí o Céu disse assim pra ele, mas você também gosta quando eu aponto você. E ainda reclama quando eu fico apontando você, então você gosta quando eu aponto. E aí o Haddad responde pra ele, eu também gosto de ficar contra-argumentando quando me apontam e tal. Então você gosta, Haddad, quando as pessoas apontam mesmo você. Porque se você não gostasse quando as pessoas apontassem você, você nem ia contra-argumentar. Você nem ia arrumar argumentos para as pessoas. Você ia simplesmente ignorar.
Você ia simplesmente fazer como muitas pessoas já fizeram nesse jogo. Você simplesmente dizer, tá bom, não vou discutir, tá bom, é só isso mesmo. Tchau, tchau, quero saber. Você só faria isso, basicamente. Você não ia contra-argumentar. Você ia ficar só na sua. É porque, de fato, você gosta. Você já deixou bastante claro. E a sua profissão, né, pra quem não sabe, o Haddad é advogado. A sua profissão permite que você seja assim. A sua profissão permite que você seja um cara que contra-argumenta. A sua profissão permite que você seja esse cara eloquente, esse cara que fala, esse cara que transmite essas coisas. De fato, você realmente gosta muito disso. Quem te viu no Power Couple sabe que você é assim. Quem te viu no Power Couple sabe que você adora essas coisas. Só que lá, né, diferente aí da Grande Conquista, lá tinha pessoas que tinham muito mais pra argumentar contra você do que aí. Por isso que lá você foi eliminado e aí você tá se encaminhando pra final. Eu acho que o Haddad vai pra final. Quem eu acho que vai pra final, os 4 que eu acho que podem chegar na final aí. O Caio eu acho que vai chegar tranquilamente na final. O Haddad eu acho que vai chegar tranquilamente na final. O Rambo eu acho que chega também, tá? Se ele não for eliminado aí nessas 4 zonas de risco que vão ter ao longo dessa próxima semana aí, eu acho que ele vai ser eliminado, tá? Se ele não for eliminado, eu acho que ele vai pra final, desculpa. O Guipa também, eu acho que ele tem fortes chances sim de chegar na final. Não tô dizendo, gente, não entendam que chegar na final significa ganhar, tá? Eu estou dizendo que chegar na final. Os 4 que vão para a final. Outra possibilidade, a Dona Geni também, se ela não for eliminada ó, nessas 4 zonas de risco aí que ainda faltam para o programa acabar, ela provavelmente chegará na final. Enfim, tem chances ainda. Ainda não tá 100% fechado. Mas eu acho assim que desses nomes aí, do Rambo, Guipa, Haddad, Caio, esses que eu citei, eu acho assim que os 2 ali, que eu acho que são certos de estarem na final, é o Haddad e o Caio. Os 2 vão para a final com bastante facilidade. Você pode ter certeza que eles vão. E aí o Guipa estava conversando ali com o Haddad na esteira de manhã, né, como sempre, fazendo o podcast dele. E aí ele disse assim que ele vai partir para o ataque caso a Dona Geni não queira entrar em consenso com ele na hora de indicar alguém. Ele disse que já planejou toda uma estratégia na hora de entrar em consenso com a Dona Geni sobre quem eles vão indicar para a zona de risco. E ele deixou bastante claro ali pro Haddad que ele vai construir um apartamento na cabeça da Dona Geni e que vai partir pro ataque caso ela queira proteger todo mundo. Ele disse que não tem como mandar para a zona de risco faltando uma semana para a final do programa, porque de fato aí eu não tenho como discordar dele, né? Falta uma semana para a final do programa e tem gente que nunca foi para a zona de risco. De todos os acho que são 12 pessoas que tem lá. De todas as 12 pessoas que estão no programa, 3 nunca foram para uma zona de risco. 3 a essa altura do jogo. 4. A Tati nunca foi para uma zona de risco. O Felipe nunca foi para uma zona de risco. O Rambo só foi por causa disso, mas o Rambo de fato... não, eu vou até tirar o Rambo dessa história. A Tati nunca foi. O Felipe nunca foi para uma zona de risco. A Dona Geni nunca foi para uma zona de risco. O Rideu nunca foi para uma zona de risco. 4 pessoas, de 12 pessoas, 4 nunca foram para uma zona de risco. 4 pessoas nunca passaram pelo julgamento do público. Como é que você quer, então, chegar ali? Isso que eu tô até fazendo essa pergunta para vocês. Como é que vocês esperam que as pessoas pensem dessas? Como é que vocês esperam que o público pense dessas pessoas? Porque você não sabe, nem eles sabem o que o público pensa deles, porque eles não querem passar pela avaliação do público. Eles já deixam bastante claro que eles têm medo de passar pela avaliação do público. Então como é que eles vão ter essa avaliação do público se eles têm medo dela? Então, assim, o Guipa não tá errado quando ele diz assim, falta uma semana pro programa acabar, faltou uma semana aí pro programa terminar e ainda tem gente que não enfrentou o julgamento do público. Então ele disse aí que ele vai partir pro ataque,
que ele não vai aceitar que Dona Geni fique protegendo ali toda aquela galera lá que nunca foi para uma zona de risco, enquanto o outro lado tá indo para a zona de risco praticamente toda semana. Então já deixou bastante claro aí que não vai rolar. E que se caso a Dona Geni, de fato, insistir em proteger o outro lado, não vai haver consenso entre os dois, vai os dois para a zona de risco e aí é sorte. Provavelmente um deles vai escapar e aí ele já deixou bastante claro que se ele escapar da prova da virada, ele vai colocar o Caio no lugar dele e aí a Dona Geni vai ser eliminada. Se for esse o caso, né? Se for este o caso, só para deixar bastante claro, tá? Se for este o caso, não dá pra gente saber como é que vai ser agora, mas ele disse que ele quer indicar a Tati. Ele já colocou a Tati ali porque ele sabe que a Tati tem problemas com a Dona Geni. E sim, o Caio também já deixou bastante claro que o Guipa já falou publicamente ali que queria ir para a zona de risco com o Breno. Então, ele também disse que caso o Guipa não queira indicar o Breno, ele vai cobrar isso do Guipa lá na hora da indicação. Mas assim, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho assim, se o Guipa não conseguir fazer toda a negociação ali de escapar da zona de risco, como estão achando ali, o Haddad, Elisiane e o Breno estão achando que vão conseguir fazer o Guipa escapar da zona de risco. Eu, sinceramente, acho que eles não vão conseguir. Sério mesmo, eu acho que eles não vão conseguir. A possibilidade existe, mas eu, sinceramente, acho que eles não vão conseguir. E aí, o Guipa já vai para a zona de risco. O Breno provavelmente já vai também pelo voto. Então, mesmo que o Guipa indique lá a Tati, o Breno já vai pelo voto. Então, já vai ter o Guipa e o Breno na zona de risco junto com a Tati. E aí, independente de quem vença a prova, ou o Breno, ou o Guipa, ou a própria Tati, se for a Tati, o que vai acontecer? Ela vai colocar o Haddad ali na zona de risco de novo. E aí vai o Haddad, Guipa e Breno. E aí um dos dois, vai o Guipa ou o Haddad vai embora. Muito provavelmente, nesse caso, vai ser o Guipa mesmo que vai embora. Porque aí vai dividir os votos, né? Porque o Haddad e o Guipa são aliados. Mas, né? Não dá pra gente especular isso agora, porque não dá pra saber. Agora, caso o Guipa vença, o que ele vai fazer? Vai botar o Felipe ali na zona de risco. E aí Felipe e Tati dividem votos, provavelmente ou Felipe ou a Tati vaze, né? Coisas assim de estratégia de jogo, que a gente vai ter que ver como é que elas vão acontecer. Mas ele já deixou bastante claro que ele pretende sim atacar a Tati dessa vez. E aí em outro momento, tava lá o Felipe conversando com a Tati. E aí a Tati disse pro Felipe que ela estava muito decepcionada com o Fernando, porque os dois já foram muito próximos antes, os dois já foram muito amigos antes, só que agora ela acha que não tem mais como eles serem amigos, não tem mais como eles terem nenhum tipo de amizade. E aí ela disse que o Fernando é vitimista. E aí o Felipe disse assim para ela que ele acha também que o Fernando é muito energia pesada. Inclusive ele disse que o Fernando arruma confusão ali com as pessoas à toa, que o Fernando cria problemas com as pessoas ali à toa, sem a menor necessidade. Ele disse que ele percebeu que o Fernando mente para prejudicar as pessoas de propósito, que o Fernando não é confiável, que ele não consegue encontrar nenhum tipo ali de palavra do Fernando que dê para confiar, porque o Fernando demonstra que de fato ele não é uma pessoa confiável. Então ele disse logo que ele não consegue ficar no mesmo ambiente do que o Fernando, porque segundo o Felipe, o Fernando tem uma energia muito pesada, pesadíssima. Então ele não quer mesmo ficar do lado, estar do lado ou ser amigo do Fernando. Enquanto isso, outro lado, estava o Fernando conversando com o Rambo. E aí o Fernando disse assim para ele que ele já encarou 3 zonas de risco desde a fase da mansão e que as 3 zonas de risco que ele encarou, a sensação foi a mesma, que é muito angustiante. Ele perguntou assim para o Rambo qual foi a sensação que o Rambo teve quando ele esteve na zona de risco.
E aí o Rambo disse que a sensação dele não foi a mesma, que ele não teve a mesma sensação angustiante, que ele não teve a mesma experiência angustiante que o Fernando teve, mas que para ele a situação foram outra, ele teve uma outra experiência. Na verdade, eu diria que o Rambo não estava angustiado, ele estava ansioso de fato. Ele basicamente ali se antecipou em muita coisa, passou o dia inteiro se despedindo das pessoas, achando que ele seria eliminado. Então ele meio que sofreu por antecipação, já imaginando que talvez ele fosse ser eliminado. Para ele seria muito mais fácil então se despedir das pessoas e, se tiver que ir embora, já pelo menos me despedir de todo mundo. E se tiver que ficar, ficou elas por elas. Basicamente foi isso que o Rambo fez. Então ele disse que para ele não foi angustiante, ele não sentiu dessa maneira. E aí o Fernando também conversou com o Rambo sobre os conflitos que ele tem com o Felipe e disse que, na visão dele, pelo que ele já viveu do jogo, pela forma inclusive como ele observa que o Felipe ele disse que o Felipe é muito desequilibrado e que o jogo que o Felipe faz é desequilibrado. Imagina, né, se o Felipe estivesse ouvindo isso do outro lado, porque eles estão do lado oposto da academia. Ele realmente não tem como ouvir, há uma certa distância, tem a piscina ali no meio e o povo ali gritando na piscina, não tem como ouvir do outro lado. Mas ele falou que é muito desequilibrado. Imagina quando esses dois brigarem de novo, né? Eu acho que amanhã não vai ter de novo dinâmica de apontamento depois de tanta briga que rolou ali nos últimos dias. Eu acho que o Carelli vai dar essa colher de chá de novo. Enfim, eu acho que não vai rolar. E aí depois estava lá o Guipa de novo conversando com o Haddad sobre o consenso com a dona Geni. E ele falou que ele já começou a perceber que a dona Geni está começando a colocar muita dificuldade ali para eles conversarem, para entrarem em consenso. Pelo que o Guipa falou ali para o Haddad, a dona Geni quer proteger todo mundo. E aí ele falou que não tem como, e que se não entrar no consenso, e se não entrar no consenso dele sobre as pessoas que ele quer proteger, então não vai rolar consenso. Não tem como rolar, inclusive. Então ele também falou ali que ele quer botar ali a Tati de todas as maneiras na zona de risco, já deixou bastante claro que é a Tati, porque ele falou até pro Haddad. De besta, a Tati só tem o jeito de andar, porque de resto ela não é besta e ela tá escapando da zona de risco, então ela tem que ir para a zona de risco também. Deixou bastante claro que faltando uma semana para o jogo acabar, tem gente ali que não foi testado até agora na zona de risco e que está na hora de testar essas pessoas. E aí eu não tenho como, de fato, discordar do Guipa. A essa altura do campeonato tem que testar essas pessoas. A essa altura do campeonato é necessário fazer o teste. Quem a gente pode ver, o que o público pensa dessas pessoas? O público gosta dessas pessoas? O público protege essas pessoas? O público não gosta? O público quer eliminar essas pessoas? Então tá na hora mesmo de ver o que o público pensa. Agora, quanto mais foge da zona de risco, mais fica sem saber. E aí, tá na hora, né, de ver o que o público pensa. Mas vamos ver como é que vai rolar aí, se vai rolar ou não vai rolar esse consenso. O Guipa só deixou bastante claro que não tem como a dona Geni querer proteger todo mundo, porque ele também vai bater o pé e não vai aceitar. Só que vocês também sabem, né, o Guipa, ele fala e às vezes ele acaba cedendo muito. Então eu também acho que ele pode ceder ali com relação a algumas coisas para dona Geni também. Então não tem como a gente saber isso sem a gente ver como é que vai ser o vídeo dos donos, sem a gente saber para onde a coisa vai. Então vamos esperar, não tem o que a gente possa fazer. E aí depois teve ali uma outra conversa da Lisiane com o Breno. Eles estavam se arrumando ali para academia. E aí a Lisiane e o Breno começaram a falar sobre as alianças de jogo ali. Eles começaram a trocar algumas farpas, porque ela começou a questionar as alianças de jogo dele. Ela começou a questionar ali o porquê que ele fez algumas alianças de jogo, inclusive a aliança dele com o Rambo e tal.
E aí ele depois jogou na cara dela que ela é capacho do Haddad, que ela tá fazendo as coisas que o Haddad tá querendo e tá pedindo. E aí depois ela jogou na cara dele que ele é capacho da turminha da alegria, que ele tá indo atrás da turminha da alegria. A forma como ela se refere lá ao grupinho da Dona Geni, Caio, essas pessoas. Então ela começou a dizer que ele tá tentando agradar ali a essas pessoas também. Enfim, vocês perceberam que o dia foi muito fraco, né? Vocês perceberam. E aí por volta ali de 7 horas da noite, tocou lá o Fred avisando que teria a festa. Eu acho que é a penúltima festa da temporada, tá? É a festa Cordel. E aí eles receberam esse anúncio do Fred. E aí, olha a alegria de todo mundo ali pra essa festa, né? Dona Geni tava numa alegria ali, bocejou, né? Olha a alegria deles. E aí eles receberam lá roupas nordestinas pra irem pra festa e tal, mas não estavam muito felizes não com essa festa. E aí depois o Guipa tava conversando com o Haddad, e nessa conversa que ele tava tendo com o Haddad, o Guipa começou a analisar ali como é que está o cenário do jogo, como é que ele percebe o cenário do jogo a partir da visão que ele está tendo agora. Segundo o que ele disse, a indicação dele ainda está em aberto. Ele quer colocar a Tati, pelo que ele falou antes, mas ele ainda não fechou ainda totalmente a indicação, mas que essa questão ainda do consenso está em aberto. Não fechou nada com relação a isso. E aí foi que o Haddad falou para ele: a gente vai tentar fazer com que você seja o dono imune, a gente vai tentar fazer com que você não vá para a zona de risco, a gente vai tentar fazer com que você escape da zona de risco. E aí o Haddad disse que possivelmente ele é que estará na zona de risco, ou ele ou o Fernando. E aí o Guipa então disse assim que ele, pensando no jogo que é mais interessante para ele não pretende indicar nem o Haddad e nem o Breno e nem o Fernando. Porque, na visão dele, se indicar qualquer um dos três, ele vai estar fortalecendo o jogo dos três. E a partir do momento que ele está fortalecendo o jogo dos três, ele está favorecendo com que um dos três avance para a final e ele quer chegar na final. Então ele já deixou bastante claro que ele não quer que um dos três ali chegue na final antes dele. Por isso que ele disse que não iria indicar nenhum dos três. Muito provavelmente, eu acho, tá? Que a Dona Geni pode acabar aceitando o consenso com ele e eles indicarem a Tati. Querendo ou não, as duas também têm problemas e a Dona Geni tem ali motivos para indicar a Tati também. Mas enfim, vai depender aí de como é que essas negociações vão acontecer. E foi aí também que o Haddad falou que é muito, mas muito provável que a Dona Geni seja a dona que vai para a zona de risco e não o Guipa. Pelas contas que ele fez ali, tá empatado 5-5 e que eles poderiam conseguir mais um votinho para fazer 6-5 e botar a Dona Geni na zona de risco. Mas enfim, vamos ver no que isso vai dar. Eu, sinceramente, acho que pode ser que a coisa funcione desse jeito, né? Se der 5-5, fica na sorte, aí pode dar para qualquer um. De fato, nessa temporada quase aconteceu, né? Entre Anne e Lisiane, ficou um 6 ali, 6-5, ficou muito colado um no outro. Dessa vez que a casa está ali bem dividida mesmo, tem 12 pessoas, das quais apenas 10 estão disponíveis para voto, então dessas 10 ali vai dar um 5-5, vai empatar. Pode ser que realmente empate, pode ser que realmente dê um empate, e aí vai na sorte, a partir daí é sorte mesmo, não tem o que fazer. Ou então pode ser que eles consigam virar o votinho de uma pessoa ali, e aí conseguir um 6-4. E aí conseguem sim fazer uma diferença e conseguem botar mais uma pessoa, salvar o Guipa da zona de risco e mandar a Dona Geni.
Mas enfim, a gente vai ter que acompanhar para ver como é que isso vai andar nos próximos dias. Tem ainda muita coisa para rolar ali. Só sei que o Haddad já falou que ele tentaria conseguir isso. A Lisiane também, junto com o Breno, conseguiu aí do Guipa a garantia de que ele, junto com a dona Geni, não indicaria nenhum dos dois para a zona de risco. De qualquer forma, eu também acho que não caberia muito indicar nenhum dos dois agora. Eu acho que o Guipa, sendo esperto, sabendo que ele tem a maior possibilidade de ir para a zona de risco, ele também não indicaria uma pessoa que possivelmente ele sabe que é melhor do que ele na prova. Então, para que eu vou indicar uma pessoa que eu sei que é melhor do que eu na prova e que vai me tirar chances de voltar da zona de risco? Então, eu não vou indicar o Breno, vou em outra pessoa, porque aí eu tenho mais chances de voltar. Eu seria esperto como foi a Tati naquela vez que ela foi para a zona de risco e voltou. Porque aí ela foi esperta, colocou pessoas que eram tão ruins de prova quanto ela, só que ela era melhorzinha e aí ela conseguiu escapar. E aí ela conseguiu se dar bem. E aí ela colocou na zona de risco quem ela quis e conseguiu eliminar, inclusive. Eu seria esperto a esse nível, se eu fosse o Guipa, eu seria esperto a esse nível. Eu não contaria, sendo sincero com vocês, eu não contaria, se eu fosse o Guipa, que eu seria salvo lá na votação dos donos. Eu não contaria com isso, sério mesmo. Por mais que o Haddad, por mais que a Lisiane, por mais que o Breno tentem dizer que eles iam tentar conseguir virar o votinho de uma ou outra pessoa, eu não contaria com isso. Porque no fim das contas, a dona Geni ali fez isso de caso pensado, como todos os outros donos que ganharam ali fizeram a mesmíssima coisa, incluindo ela própria, quando ela foi dona pela primeira vez, quando ela puxou o Fernando. Pra que ela puxou o Fernando? Pra ela escapar da zona de risco. Ela fez o mesmo movimento agora. Então, eu não contaria com isso. Eu acho que o Guipa é esperto o suficiente para saber que ele tem muito mais chances de ir para a zona de risco do que a dona Geni. Agora, se as negociações aí que ele fizer der certo, quem sabe, né, ele consegue escapar. Lembrando que agora, na quinta-feira, a zona de risco é quádrupla. Então, vão ser 4 pessoas que vão para a prova, das quais, acredito eu, 2 pessoas vão se salvar e 2 pessoas vão trocar de lugar. Acredito eu, tá? Raquel não falou muito sobre isso. Acredito eu. 4 pessoas ali na hora do voto, 4 vão para a prova da virada, 2 se salvam, 2 trocam de lugar, 2 viram o jogo, e aí 4 vão para a eliminação final, 2 são eliminadas, 2 voltam, e aí as zonas de risco vão acontecer do jeito que o Carelli quiser. Enfim, do que a gente sabe no dia 11 agora, na próxima semana, deixa eu olhar aqui o calendário certinho, na quinta-feira, dia 11, já vai ter uma eliminação dupla. No sábado, dia 13, nós teremos uma eliminação dupla. Na segunda-feira, dia 15, nós teremos uma eliminação dupla. Na terça-feira, dia 16, nós teremos a última eliminação da temporada, que também vai ser dupla. E aí nós conheceremos o top 4 que vai para a final do dia 18, tá bom? É assim que vai acontecer. A forma como os nomes vão ser escolhidos aí para essa dinâmica, o Carelli vai contar pra gente aí ao longo desses próximos dias. Lembrando que amanhã também deve rolar a última dinâmica aí da temporada. Eu acho que vai ser só um joguinho mesmo, tá? Eu não acho que vai rolar dinâmica de apontamento, essas coisas aí que o Carelli costuma fazer. Eu não acho. Sabe por que eu não acho? Porque já rolou tanta briga ali o tempo todo, já rolou tanta coisa que eu acho que, assim, ele não vai querer fazer isso, vai preferir dar dinheiro no lugar, vai preferir fazer isso para encerrar de vez esse ciclo da grande conquista. Eu acho que ele vai por esse caminho. Mas pode ser que ele faça um apontamento, sim, uma briga ali, role uma briga entre eles e tal, enfim. Pode ser que ele vá por esse caminho. Mas isso aí, gente, só vai descobrir amanhã mesmo, né? Isso aí eu vou te contar no próximo vídeo. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.